No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 passos práticos para você colocar em ação e ter mais propósito no seu trabalho e na sua carreira. Olá, seja muito bem-vinda ao vídeo da semana. E se você não me conhece, meu nome é Cecília, você pode me chamar de Cissa. Eu sou neurocientista e coach de carreira. É com muito carinho que eu compartilho esses conteúdos gratuitos com você. E pra mim vai ser muito especial se você puder curtir esse vídeo para já me dar uma sinalização de que eu estou indo no caminho certo com os assuntos e também para o YouTube espalhar o vídeo por aí. Para ser 100% honesta com você, até para mim que sou coach de carreira, essa palavra propósito tem causado algum incômodo. Talvez porque algumas pessoas estão usando ela com alguma irresponsabilidade e aí a gente pode cair no ambiente de ilusão, ou então porque outras pessoas são pessimistas demais e a gente pode cair numa desilusão. A minha intenção como coach de carreira é sair desses dois polos e trazer a gente para um debate intermediário, realista, do que é propósito na prática e de como que a gente consegue aplicar isso na nossa vida, já que sim, é comprovado de que nós vamos fazer um trabalho melhor e nós vamos ser mais felizes se a gente trabalhar com esse significado. Então vamos ao que interessa. O primeiro passo é diferenciar propósito primário e secundário. Bom, hoje em dia, quando a gente conhece alguém, é muito normal que a gente já pergunte, como é seu nome e tal, o que é que você é, o que é que você faz? E quando a gente está fazendo essa pergunta, a gente está se referindo ao trabalho daquela pessoa. Isso mostra como o nosso trabalho assume um papel importante na nossa identidade. E até aí tudo bem. A grande questão que eu quero posicionar na sua mente é que nós humanos escolhemos essa forma de viver. A gente escolheu que a gente ia ter uma sociedade capitalista, que todo mundo na sociedade ia ter um papel profissional, que seria pelo trabalho, né, que nós vamos ter o dinheiro para pagar as nossas contas, para bancar o nosso estilo de vida. Tudo isso foi uma decisão coletiva humana. Isso significa que a função dos humanos na Terra não é necessariamente trabalhar e ganhar dinheiro, porque isso foi uma escolha nossa. Eu vou me esforçar para essa conversa não cair num lugar tão espiritual assim, não tem nada a ver com religião, mas eu quero que você entenda que nós humanos estamos aqui para um propósito além de trabalhar. E é isso que a gente chama de propósito primário. O motivo da gente estar aqui. E esse motivo, de novo, independente da sua religião, é simplesmente a gente ser, é a gente conseguir se expressar, é a gente conseguir amar incondicionalmente e também a gente conseguir se desenvolver. Esse é o seu propósito primário. E deixa eu te contar uma novidade, esse propósito você já está cumprindo, não tem como você não estar cumprindo o seu propósito primário. Talvez você não esteja dando a devida atenção a ele, mas cada dia da sua vida está sim preenchido do seu propósito primário. Agora eu vou falar com você sobre o propósito secundário. O nosso propósito secundário, aí sim, ele já é muito individual de pessoa para pessoa. Não é o motivo dos humanos estarem na Terra, mas é o motivo de eu estar aqui. Por que que eu vim parar aqui, nessa época, com vocês? E esse propósito secundário está, sim, intimamente relacionado à nossa carreira, ao nosso trabalho. Sempre que eu falar de propósito daqui pra frente, eu quero que você entenda que eu estou falando do propósito secundário. Agora que você já entendeu essa diferença entre primário e secundário, a gente vai para o segundo passo, que é compreender o sentido do trabalho. Todo trabalho tem um sentido. Basicamente por que aquele trabalho existe? Qual é a função daquele trabalho? Talvez você já tenha ouvido uma história de 3 pedreiros que estavam trabalhando e aí uma pessoa chegou para o primeiro pedreiro e perguntou, o que você está fazendo? E aí o pedreiro falou, eu estou pegando um tijolo e colocando em cima de outro tijolo. O segundo pedreiro respondeu, eu estou construindo a igreja da minha cidade. E o terceiro pedreiro falou, eu estou construindo a casa de Deus. Não tem um pedreiro certo e outro pedreiro errado. Só que esses 3 pedreiros viam sentido diferente no trabalho que eles estavam fazendo.
Essa história, né, que pode ter sido verdadeira ou não, a gente não sabe, mas essa história foi comprovada cientificamente num estudo comportamental que foi feito com assistentes administrativos. Os cientistas pegaram esses assistentes administrativos e fizeram várias perguntas sobre o trabalho dessas pessoas e a satisfação dessas pessoas. O que os cientistas descobriram foi que dentre todos os assistentes administrativos existia uma proporção de 1/3, 1/3 e 1/3. Então era assim, 1/3 dos assistentes administrativos percebia o trabalho deles como um emprego, então o foco era receber aquele salário. Outro 1/3 dos assistentes administrativos viam o trabalho como uma possibilidade de carreira, focava muito nos próximos passos e nas conquistas atreladas àquela função. E o outro 1/3 via a sua posição de assistente administrativa como uma vocação, um trabalho extremamente útil a outras pessoas. Ou seja, igualzinho à história dos pedreiros, não tem assistente administrativo certo e assistente administrativo errado. Só tem pessoas que veem sentidos diferentes no trabalho. Mas a parte mais interessante desse estudo eu ainda não falei. Esses cientistas identificaram essa mesma proporção de 1/3, 1/3, 1/3 em várias outras profissões. Por exemplo, se a gente fosse falar agora com várias arquitetas, muito provavelmente 1/3 dessas arquitetas vão ver o trabalho delas simplesmente como um emprego, outro 1/3 vai ver o trabalho delas como uma carreira relacionada a conquistas, e outro 1/3 dessas arquitetas vão ver um sentido mais profundo de vocação, de contribuição no mesmo trabalho. Isso nos comprova de que não existe uma atividade que tem propósito e outra atividade que não tem propósito. O propósito não está na atividade, e sim na visão que a pessoa tem daquela atividade. O terceiro passo para você trabalhar com propósito é você focar na contribuição. E aqui vamos pensar o seguinte: não existe posição mais nobre ou posição menos nobre no planeta. A gente sabe muito bem que o mundo precisa de muitas soluções, né? A gente precisa de soluções grandiosas, como, por exemplo, a poluição dos oceanos, a fome que as crianças passam, a corrupção em países subdesenvolvidos. E também o mundo precisa de outras soluções para grupos pequenos de pessoas. Por exemplo, eu adoraria que tivesse um restaurante vegetariano aqui na minha rua e não tem. Eu adoraria encontrar um serviço de uma web designer acessível e com prazos mais enxutos. Não importa se você está resolvendo um problema de escala global ou de escala local, mas com certeza você está resolvendo algum problema. E é muito importante que você foque nessa contribuição para você conseguir acessar o seu propósito. Talvez você esteja buscando um novo trabalho a partir do seu propósito, ou talvez você simplesmente queira reencontrar o propósito do seu trabalho atual. A melhor forma de você conseguir qualquer um desses dois caminhos é você adotando uma mentalidade que a gente chama de assistencial. A pergunta é: quem é que eu vou ajudar hoje? Como é que eu vou ajudar o mundo hoje? Ou seja, quanto mais disposta você estiver para contribuir, mais conectada com seu propósito você vai estar. Agora nós vamos para o quarto passo, que é explorar os seus talentos. Lembra que eu falei que o propósito primário é aquele comum a todas as pessoas e o propósito secundário já é mais individualizado? É exatamente isso. A gente não quer fazer qualquer contribuição ao planeta e às pessoas. A gente quer fazer aquela contribuição que tem mais a ver com as nossas habilidades, com os nossos talentos. Ou seja, você quer oferecer o que você tem de melhor. Nessa parte dos talentos, o que você quer identificar é qual contribuição você tem para dar em especial. Quais são as suas melhores características que fariam um uso muito bom para o mundo e para as pessoas.
Se você tem dificuldade de acessar esses seus talentos, comenta aqui embaixo, Cissa, quais são os meus talentos? E aí eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Uma vez que você sabe quais são os seus talentos, você tem duas opções. De novo, ou você vai reorientar a sua carreira para que você use esses talentos e se aproxime do seu propósito, ou então você vai encontrar uma forma de, no seu trabalho atual, aproveitar melhor os seus talentos. Aqui talvez não seja fácil, é muito provável que você precise de criatividade, de proatividade, mas é possível. O quinto passo, e com certeza o mais importante de todos, é arriscar. Se você tem uma personalidade parecida com a minha, mais controladora, talvez você tenha se arrepiado e sentido um frio na barriga. Eu com certeza sempre sinto quando eu penso nisso, mas é verdade. Eu vejo muitas pessoas que são extremamente sonhadoras nessa ideia de trabalhar com propósito e alcançar essa realização pessoal, mas por outro lado, não estão preparadas para lidar com seus próprios medos, para lidar com incertezas, para cometer alguns erros no meio do caminho. E para essas pessoas, eu gosto de perguntar o seguinte: como é que você quer voar com os pés no chão? É impossível voar com os pés no chão. Eu não tô falando que para trabalhar com propósito a gente precisa jogar tudo para cima, não mesmo. Eu fiz uma transição de carreira para trabalhar com propósito sem jogar tudo para cima. Um dia eu posso contar mais da minha transição. Se você se interessar, você comenta aqui que eu planejo esse vídeo. Mas é real. Para a gente alcançar essa grande satisfação, muito provavelmente a gente vai ter que correr alguns riscos. Esses riscos podem e devem ser calculados. A boa notícia é que mesmo que você tenha medo de fazer esses movimentos em direção ao seu propósito, vários estudos comportamentais também comprovam que pessoas que trabalham com seu propósito conseguem se destacar em relação às outras e por isso alcançam o sucesso com mais probabilidade. Isso significa que se você conseguir unir os seus interesses pessoais com os interesses da sociedade, você vai alcançar um trabalho com propósito e muito provavelmente você vai dar certo. Nessa etapa do arriscar, você vai precisar de autoconfiança, você vai precisar de otimismo para realmente acreditar que é possível construir uma carreira de sucesso nesse seu propósito. E é claro, né, que com essa autoconfiança e esse otimismo vai vir um esforço e uma dedicação acima da média para que você realmente consiga alcançar seus objetivos profissionais. Eu espero de coração que esse vídeo tenha clareado a ideia de propósito e tornado ela mais realista na prática da sua carreira. Não faz muito tempo, eu publiquei no IGTV, lá no Instagram, um vídeo também sobre propósito, mas foi um papo mais reflexivo que pode ser complementar a esse vídeo. Então eu vou colocar aqui na descrição o link caso você queira assistir, tá? Eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que podem ser ajudadas por um conteúdo assim. E também preciso de sugestões, porque agora que eu tô fazendo o vídeo toda semana, às vezes a criatividade, gente, assim, não vem. Então se você tiver boas sugestões de vídeo, comenta aqui embaixo, que é muito importante para mim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, porque aí a gente consegue espalhar nossa mensagem para mais pessoas no YouTube. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais!